Aí ele viu que ele não conseguia matar o João assim, né? Então, como ele viu que não conseguia matá-lo, ele tinha que se livrar dele. Aí pega ele e manda para a ilha de Patmos. Que, em outras palavras, era exatamente o que Deus queria, que João estivesse num lugar isolado. Claro que a ilha de Patmos era também um lugar onde o Império Romano extraía pedras, e havia também prisões nesse lugar, haviam condenados, havia uma série de coisas, mas era para morrer, né? Ninguém saía de lá vivo. Ninguém que ia para lá saía de lá vivo. Mas só que João fica lá, se você ler o Apocalipse, no primeiro capítulo ele fala, já no começo do primeiro capítulo, ele fala sobre a presença de Jesus, Jesus vindo por trás dele e falando com ele. Daí ele disse, eu virei-me para ver quem falava comigo, e daí eu vi ele caminhando entre os 7 castiçais. Os 7 castiçais eram o símbolo das 7 igrejas da Ásia, que João, mesmo exilado, estava preocupado com as igrejas. E aí Jesus mostra para ele que Jesus estava cuidando das igrejas. Ele começou a apresentar cada uma. Aí mostrou a glória dele no capítulo 1. Aí falou sobre as 7 cartas nos capítulos 2 e 3. E aí no capítulo 4 já o texto diz assim, e eu ouvi a voz que tinha falado comigo anteriormente, me chamando para subir. Dali para frente o João esteve no céu. O João foi, o céu se abriu e o João subiu. Do capítulo 4 em diante ele subiu. E tudo o que ele escreveu ouvindo e vendo. Então a revelação foi um arrebatamento. Foi um arrebatamento, foi um translado, literalmente um translado. Igual Elias, Enoque, o corpo saiu da ilha de Patmos, os guardas ficaram lá pensando que estava dormindo. O que para João pode demorar uma eternidade, talvez para os homens demorou uma noite. É que nem era preciso ficar guardas, entende? Próximo, perto da pessoa, porque a ilha não tinha como sair de lá. Não tinha como sair de lá, era impossível sair de lá. Aí, o que acontece é que João é levado, e daí o termo Apocalipse, a palavra Apocalipse do grego Apocalipse, significa desvendamento, remoção do véu, revelação. Então, ele é levado para o céu para ter a revelação. O versículo 19 do capítulo 1 é o versículo que faz a divisão do Apocalipse. Escreve as coisas que vistes, no capítulo 1, as que são, capítulo 2 e 3, e as que depois dessas hão de acontecer, capítulos 4 a 22. Então esse versículo faz a divisão do livro. E ele é arrebatado para o céu, que é também um símbolo do arrebatamento da igreja, é um símbolo do arrebatamento da igreja, porque no Apocalipse a grande tribulação vai começar no capítulo 6, do capítulo 6 ao 18, o que é um assunto muito debatido hoje, por exemplo. Tem inclusive até pregadores de renome que estão dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, o que a Escritura não concorda com isso, porque a grande tribulação tem outro propósito. A grande tribulação, o propósito dela é purificar Israel e punir as nações. A igreja já foi tirada daí. Aquele período de perseguição toda não é voltado para a igreja. Não significa que a igreja não vai ter, por exemplo, perseguições, sofrimento. Isso seria infantil dizer. O que nós vamos experimentar, e na minha concepção, é pela formatação das coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente das guerras e rumores e pestes e ameaças de guerra e tantas coisas, está dando sinais do princípio das dores. Sim. Só que o princípio das dores é uma coisa e grande tribulação é outra coisa.